Qual a primeira coisa que você se apercebe quando você adentra a uma igreja ou a um templo? É a espiritualidade desta igreja? A primeira coisa que você se apercebe é: nossa, que unção! Grandemente o poder de Deus se manifesta através dos servos e servas de Jesus Cristo. Aqui é um local realmente que, quando a gente chega, a gente é constrangido realmente a ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, um arrependimento, andar na santidade. Ou a primeira coisa que você se apercebe quando você entra a uma igreja, a um templo, é: nossa, que igreja bonita, que templo bem adornado, nossa, que lugar aconchegante, que espaço gostoso, que cadeiras confortáveis. Qual que é a primeira coisa que você se apercebe? Sinceramente, você vê em primeiro lugar a espiritualidade da igreja, ou você vê a comodidade que ela te oferece? Bem provável que você vai se identificar com a segunda, né? Você se apercebe mais a questão material, né, da igreja, né? O conforto que ela te oferece, né? A estrutura que ela te oferece, né? O aconchego que ela te oferece, né? A parte realmente espiritual talvez seja a segunda opção, ou talvez você nem consiga enxergar a parte espiritual da igreja, né? Mas por que que isso acontece? É que as próprias pessoas que organizam tudo isso, a preocupação deles maior hoje é realmente oferecer uma estrutura para as pessoas, um lugar de conforto para o corpo dela. Não é para tratar a alma, estou falando da prioridade. Não digo todas, mas a maioria, ela se preocupa em um templo confortável, um templo adornado e bonito, para que o seu corpo realmente se sinta bem. A preocupação deles é essa. E depois, quando terminam os trabalhos, a preocupação deles é: será que realmente oferecemos um espaço realmente que as pessoas se sentiram confortável fisicamente? Essa é a grande realidade, né? Mas quando a gente vê Jesus, Jesus vem oferecendo para aqueles que queriam o seguir, o servir. Jesus vem oferecendo para eles o que? Ó, vocês têm que ter renúncia. Vocês têm que renunciar a si mesmos, os seus desejos. Que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar. Jesus já vem dando uma grande instrução para aqueles que queriam seguir Ele, que vocês não vão ter conforto. E se vocês não vão ter realmente toda essa comodidade, vocês não vão poder oferecer para as pessoas também essa comodidade, iludir o coração deles com essas coisas. Por quê? Senão eles não vão querer realmente a melhor parte do Evangelho, que é arrepender-vos e converter-vos, que é chegar do reino dos céus para os outros, fazer o id realmente, se desprover de si mesmo para obedecer ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, de princípio, Jesus já ensinava realmente os seus discípulos, ensinava os seus apóstolos a renúncia. Não olhar para as coisas do mundo e para aquilo que há no mundo, mas renunciar às paixões da mocidade. Por isso que você vai ver que depois que Jesus é assunto aos céus, que ele instrui os apóstolos bem instruídos, qual que era a primazia deles que antecedia a palavra deles? Os apóstolos falam lá em Atos dos Apóstolos que eles se preocupavam com o quê? O ministério do quê? Da oração. E o ministério da palavra. Então a preocupação deles era a oração e a palavra. E eles até incumbiam os diáconos ali também para fazer uma parte que os apóstolos faziam. Que era o quê? Repartir o pão com os necessitados. Dividir o pão com os necessitados. Cuidar realmente das pessoas realmente necessitadas. Então essa era a primazia do ministério de Jesus, realmente.
fazer com que a parte espiritual realmente fosse a primeira que as pessoas se identificavam. Por isso que vinham os leprosos, os enfermos, vinham os possessos de espíritos imundos. Ele já vinha nessa intenção, primeiramente, porque eles enxergavam a espiritualidade na vida de Jesus. Eles enxergavam a espiritualidade na vida dos apóstolos e na vida dos discípulos. Então, eles vinham nessa intenção. A primeira coisa que a população, os povos, eles enxergavam em Jesus era a espiritualidade, que a unção de Deus, que Deus estava na vida de Jesus, que Deus estava na vida dos apóstolos, porque eles foram designados para isso, que Deus estava na vida dos discípulos, e havia cura, havia libertação, havia restauração, havia batismo com o Espírito Santo, realmente. Mas infelizmente hoje, a primeira coisa que as pessoas vê não é a unção, não é o propósito na vida dessa igreja física. A primeira coisa que eles olham é a questão de tempo, é a questão de estrutura, é a questão de comodidade. Infelizmente, não era para ser assim, mas a primeira coisa que as pessoas veem é isso. E quando é para eles, quando eles começam a se aperceber, opa, nós estamos num lugar que é espiritual, ou pelo menos era para ser um local espiritual. Eles têm dúvida ainda, será que esse homem é de Deus, esse pastor é de Deus, esse ministro é de Deus, esses irmãos realmente é de Deus? Eles olham com um olhar de dúvida, eles olham com um olhar de questionamento, eles não se entregam. Mas por quê? Porque a própria igreja se posicionou dessa forma, realmente. Eles deixam a margem para questionamento. Eles deixam a margem para que as pessoas venham questionar eles. Por quê? Porque a própria igreja faz com que eles olhem para essas coisas, para a estrutura. Os próprios templos fazem isso com o povo. Por quê? Porque eles passam a maior parte do tempo deles se preocupando com a estrutura, não se preocupando com a espiritualidade. Porque quando começarmos a se preocupar com a espiritualidade, as pessoas vão ver a igreja, os servos e a serva de Cristo de uma maneira diferente, como um manancial onde as águas vivas de Deus correm através dos servos e servas. Vai ver realmente um vaso de barro, sim, mas onde que o poder de Deus opera grandemente. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia.